Vamos adorar ao Senhor? Eu te convido nesta hora a adorar ao Senhor. Você é livre para levantar as suas mãos, para glorificar ao Senhor, sem timidez, sem nada que possa vir te impedir, que você possa ser livre na presença do Senhor nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que confia na palavra de Deus, é aquele que confia em Jesus Cristo. Aleluia, bem-aventurado. Tudo te irá bem, tudo prosperará, porque a presença do Senhor é sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. O nosso coração tem que estar nele. Aleluia. Glória a Deus. Tem que estar nele o tempo todo, em todo o tempo. Está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Deixa ele ouvir o teu clamor nesta noite, em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só ele é santo, diga isso. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo,
Deus, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus, Ele está aqui. Louvado é o teu nome, Senhor. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, te louvamos, ó Rei dos Reis. Aleluia, te entronizamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor.
Continue adorando ao Senhor. O Rei da Glória. O Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana,
Continue adorando ao Senhor nesta hora. Traga suas ofertas e adore a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao Rei eterno, Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a consagramos todo o nosso ser a Ti, em nome de Jesus. Consagre a sua vida dia após dia na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar nesta hora. Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos então para a mensagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. É um texto muito conhecido. Acredito que ele é lido todos os dias na maioria das igrejas brasileiras.
Nós não temos o costume de ter uma palavra específica para esse assunto, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que para muitos é polêmico, mas que é de suma importância. Você vai entender de maneira equilibrada sobre essa questão. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Acredito que está no telão também. Todos acharam, irmãos? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? O tema da mensagem é exatamente o final do versículo. Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar só mais uma vez. Pai querido, nesta hora, Senhor, humildemente, eu me rendo a Ti mais uma vez, com temor, com tremor, diante da Sua majestade, da Sua santidade, reconhecendo que Tu és soberano e faz o que lhe apraz. Senhor, eu tenho certeza de que o Senhor marcou um encontro com cada pessoa aqui. Ninguém saiu das suas casas para vir aqui no entretenimento, para assistir uma apresentação, um espetáculo. Vieram para adorar o Criador do universo. Vieram para adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e tudo que nele há. Aquele que criou o sol, a lua e as estrelas. E vieram também para receber a orientação, a direção da Tua parte. Então fala com cada coração poderosamente nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, Senhor, em nome de Jesus, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, que os perdidos encontrem a salvação, em nome de Jesus. Nós não confiamos na nossa força, no nosso braço, na nossa inteligência, nós confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos no braço forte do Senhor, que o Teu braço forte seja estendido aqui nessa noite, Senhor, para realizar os Teus sinais. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Deus ama quem dá com alegria. Nós vamos falar hoje sobre a importância da generosidade, a importância de você, como um seguidor autêntico do Senhor Jesus Cristo. Quantos seguidores de Jesus nós temos aqui nessa noite? Quantas pessoas querem imitar as atitudes, as obras de Jesus? Eu desejo o caráter de Cristo em mim. É claro que é um alvo muito difícil de ser alcançado, né? Por mais que você tente, por mais que cada um de nós tente, a gente jamais vai conseguir chegar exatamente no padrão de Jesus. Mas não é por isso que nós vamos relaxar e largar de mão e se entregar a uma vida completamente distante de Jesus. Não, Jesus continua sendo o nosso alvo. Você tem que continuar colocando Ele como a maior referência, o maior alvo a ser alcançado. Por mais que você erre aqui, erre ali, fracasse talvez na sua tentativa, você não pode desistir, você tem que continuar tentando. E pedindo a ajuda do Espírito Santo para que você consiga estar cada vez mais parecido com Cristo. E você sabe, meus irmãos, esse assunto que nós vamos aqui mencionar, esse assunto que nós vamos falar sobre a importância da generosidade, a importância do verdadeiro cristão de ser liberal em relação a contribuir, a ofertar. O próprio Pai, Ele é o exemplo maior. Ele deu não apenas algumas moedas, Ele deu o seu próprio Filho, por amor a mim e a você. Ele não negou, Ele não poupou o seu único Filho, antes o entregou para nos dar a salvação. Nós sabemos que o próprio Filho, Jesus, Ele também ofertou a si mesmo. E enquanto Ele esteve aqui, no período do seu ministério, Ele viveu para servir e ajudar as pessoas. Ele não cobrava nada para curar, para pregar, para libertar e até para ressuscitar os mortos. Ele inclusive ensinou aos seus discípulos, e é isso que nós vamos fazer questão de enfatizar, que é uma prática da nossa igreja. Nada aqui é cobrado. Nós recebemos de graça e de graça nós vamos dar. Seja o dom de louvar, seja a pregação, seja uma cura, seja uma libertação, nós recebemos de graça e oferecemos tudo de graça aqui.
Não existe valor estipulado para você pertencer a esta igreja. Não existe valor estipulado para você entrar no reino de Deus. Amém? É de graça, a salvação, a pregação, o Espírito Santo, ele está disponível e de graça. Jesus ensinou, de graça receberam, de graça vocês dão. Então o apóstolo Paulo ele está aqui falando para a igreja de Corinto, mas eu queria dizer para você, quantos aqui já assistiram aqueles filmes que já começa no início, ele já começa no futuro. Ele já começa, o filme ele mostra algo que vai acontecer no futuro, e ele mostra uma cena que te deixa intrigado, e depois dessa cena ele volta lá para o início, 10 anos antes, 20 anos antes. Você precisa entender o contexto, para você entender aquela cena que você viu no início. Então nós acabamos de ler 2 Coríntios 9, 7, que é um texto muito conhecido. Paulo então orienta, cada um dê conforme o Senhor colocar no coração, não com tristeza, que você não se sinta obrigado, mas que você faça voluntariamente com alegria, porque é esse tipo de ofertante que agrada a Deus, aquele que dá com alegria, não porque foi obrigado a fazer, não porque foi talvez intimidado, constrangido a fazer. Só que para nós entendermos isso, nós vamos fazer igual aqueles filmes, nós vamos voltar. Nós vamos ler o contexto que vem antes deste versículo. Eu queria que você abrisse comigo no capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Nós vamos esmiuçar esse texto para entender o texto base. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Olha o que Paulo está falando à igreja de Corinto. Uma igreja que estava localizada na Grécia. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação e grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Até aqui. Paulo, então, ele está incentivando a igreja de Corinto a ofertar. Mas, meu irmão, eu queria que você entendesse, você vai ler junto comigo versículos que vão explicar o que eu vou falar. Paulo não estava incentivando a igreja de Corinto a ofertar para que ele comprasse um cavalo novo, um barco novo, um jatinho particular, nem existia na época, né? Mas Paulo, ele não estava pedindo ofertas, incentivando a igreja de Corinto a ofertar, para conseguir algum tipo de benefício próprio. Ele não estava colocando como alvo na vida dele lucrar através da fé das pessoas. E nós aqui da mesma forma, é assim que nós praticamos, a nossa filosofia é essa. O próprio Paulo vai nos ensinar em Coríntios que ele e Barnabé, apesar de ter o direito de receber um salário, eles abriram mão de receber salário como pregadores do evangelho. Você sabia disso? Você sabia que Paulo e Barnabé, eles abriram mão do direito de receber um salário por ser pregador do evangelho? Como nós falamos aqui no início, baseado no ensino de Jesus, ele recebeu a mensagem de graça e ele decidiu também oferecer a mensagem gratuitamente. Não que isso não seja um direito. Ele até vai mencionar isso no texto. É um direito. O apóstolo, o pastor, o pregador, ele até teria direito, porque ele vive disso. Ele vive em função das ovelhas, das almas. Então ele ora, ele aconselha, ele visita, é um trabalho. Mas ele abriu mão desse direito. Era um direito, mas ele abriu mão desse direito. Essa igreja tem 2 pastores, pastor Samuel e pastor Rafael. Da mesma forma, nós abrimos mão do direito de receber um salário. Com o mesmo motivo do apóstolo Paulo. Para que o evangelho seja pregado sem nenhum tipo de embaraço ou obstáculo. Que o evangelho seja pregado, que as pessoas entendam que nós não estamos aqui, essas portas não foram abertas, esse salão não está aberto para que este lugar seja uma mini empresa com objetivo de lucro. O nosso objetivo é a salvação das almas, e isso de maneira gratuita. Nós queremos que o perdido encontre a salvação por meio de Jesus Cristo, e não cobramos um centavo para isso.
Nós trabalhamos, temos o nosso trabalho, as nossas esposas também têm o trabalho para somar com a nossa renda, e tudo aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, nós conseguimos através do trabalho que nós realizamos fora da igreja. Nós trabalhamos ali na portaria, ele trabalha na parte da segurança, eu trabalho na portaria, minha esposa é cabeleireira, a esposa do pastor Rafael é manicure. Então nós temos uma fonte de renda, temos como nos sustentar sem depender de oferta ou dízimo de igreja qualquer. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui incentivando os irmãos, só que para incentivar, ele fala sobre algo que aconteceu na igreja da Macedônia. Até para estimular eles, influenciar eles a ofertarem generosamente, ele diz: irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação e a grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, meu irmão, você sabe que aqui nós não estipulamos valores, percentual, não tem pastor assalariado, não tem cantor assalariado, ninguém recebe salário aqui, é tudo feito de maneira voluntária. Amém? É tudo feito de maneira espontânea, mas nem por isso nós devemos deixar de contribuir, não devemos deixar de ser generosos. Por quê? Porque nós fazíamos cultos apenas nos lares. Quando a comunidade evangélica do Servinho foi fundada, ela iniciou numa casa. Passou um tempo, mudou para outra casa, e só depois que apareceu esse salão. E por quê? As casas já não estavam mais comportando, foi crescendo o número e as casas não estavam mais apropriadas para receber um público maior. Então foi feito o aluguel desse salão, nós pagamos o aluguel desse salão. Então, meus irmãos, eu não recebo salário, o pastor Rafael não recebe salário, mas o dono do imóvel, o dono desse prédio, ele não decidiu voluntariamente ceder o salão para nós pregarmos o evangelho. Não é de graça. O salão tem um custo. E quem que vai pagar essa conta? Todos nós. Amém? Somos nós que vamos pagar a conta. A não ser que nós façamos uma reunião e fale assim, a gente chegou à conclusão que não precisa ser no salão. Vamos fazer na praça. Se chover, que chova. Vamos continuar numa casa. Tem uma casa que tem um salão maior? Vamos, meus irmãos. Estamos abertos. Tudo é feito de maneira democrática, tudo é decidido através da liderança e dos próprios irmãos da igreja. A gente procura fazer aquilo que seja melhor para todos. Mas tem um custo o salão, e esse ano em especial o custo aumentou, porque era só aluguel, agora nesse ano nós vamos pagar também o IPTU. Nós não pagávamos o IPTU, não é isso, irmão Nelson? Desde o ano passado está pagando, mas nos outros anos não. Então, desde o ano passado que a gente já está pagando o IPTU. E, somado a isso, parece que nos últimos meses, eu não sei se pós-pandemia, eu não sei se, às vezes, a situação dos irmãos pode ter complicado um pouco mais, diminuiu a quantidade de ofertas que eram arrecadadas neste lugar. Lembrando, as ofertas são destinadas para ajudar os necessitados. Existem famílias que desde a fundação dessa igreja nós ajudamos, nós contribuímos. Agora nós estamos aí fazendo esse trabalho social com o Lar do Idoso lá, e temos tantos outros projetos sociais para ajudar o próximo. Ajudar o próximo é o que eu tenho falado há alguns anos. Meus irmãos, oferta, contribuição na Bíblia sempre foi focado nos necessitados. A prioridade. Eu queria lembrar você, quando o jovem rico chega diante de Jesus. Quem lembra de um jovem rico chegando diante de Jesus, falando, Senhor, o que eu faço para receber a vida eterna? Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus respondeu o que para ele? Só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e traz o dinheiro para mim. Foi isso que ele disse? Eu estou com um projeto missionário, eu quero abrir um salão, um templo, eu quero fazer um templo maior do que o templo de Salomão. Então pega esse dinheiro da venda dos seus bens e traz tudo para mim. Foi isso que Jesus disse? Não. Pega o dinheiro e dá aos pobres.
Jesus não podia usar o argumento da obra de Deus, é para a obra de Deus. É para a obra de Deus, traz o dinheiro para mim, para a minha igreja. Mas não, ele falou, dá para os pobres. Quando o apóstolo Paulo foi confirmado como apóstolo, a Bíblia fala que Pedro e os demais presbíteros, apóstolos da igreja, estenderam a mão em sinal de confirmação do ministério de Paulo. E dentre as recomendações, eles fizeram poucas recomendações para eles. E a recomendação maior que eles fizeram é: não se esqueçam dos pobres. Amém, irmãos? Lá no Antigo Testamento, o Senhor vai falar: os pobres sempre estarão no meio de vocês. Você acha que Deus não tinha poder para acabar com a pobreza, assim, num estalar de dedo, num piscar de olhos? Principalmente dentro da igreja. Ele poderia acabar com a pobreza. Mente para você aquele que diz para você que uma vez cristão, você vai ficar rico. Uma vez cristão, você jamais vai passar por pobreza. É a maior mentira. Por quê? Porque a Bíblia fala para a própria igreja cuidar dos pobres que estão no meio da igreja. Então os pobres sempre estarão presentes no nosso meio. Se não estiver no nosso meio, estarão próximos de nós. E é através das nossas ofertas generosas e voluntárias que nós vamos muitas vezes alimentar os famintos, vestir aquele que está nu. Você lembra o que Jesus disse? Quando ele voltar, ele vai dizer para um tipo de pessoa: olha, eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, não tinha roupa para vestir, você me deu roupa para vestir. Eu estava enfermo e você me visitou. Eu estive preso e você foi lá me visitar. E as pessoas vão ficar espantadas. Quando foi que eu fiz isso? E Jesus vai responder: quando fizeste a um desses pequeninos, quando você fez isso para os seus semelhantes, foi para mim que você fez. E para o outro tipo de pessoa ele vai dizer: toda vez que você negou ajudar, da mesma forma, toda vez que você negar vestir aquele que não tem roupa, alimentar o que não tem alimento, é para mim que você está negando. Então, meus irmãos, essa igreja tem como prioridade usar as ofertas no sustento dos necessitados. É o que nós costumamos falar. Muitos pregadores antigos já falavam isso. Aqui está a caixa de oferta. Se você tem condições, você coloca o que Deus colocar no teu coração. Não foi o texto base? Cada um dê conforme o Senhor propôs no seu coração. Não é eu que vou determinar para você. Não sou eu. Não é o pastor Rafael que vai dizer a quantia que você tem que dar. É aquilo que Deus colocar no teu coração. Mas se você é alguém que está aqui entre nós, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, a portinha está aqui atrás, ó. Revelei o segredo para vocês, tá? A portinha está aqui atrás. Você pode abrir, em nome de Jesus, você pode abrir e tirar o dinheiro para o seu sustento. Amém, irmãos? Se você ficar constrangido, você pode procurar eu, pastor Rafael, tesoureiro e também diácono, irmão Nelson, a irmã Carmen. Você pode procurar cada um da liderança, pode ser a diaconisa Esther, a diaconisa Noélia, pode ser a irmã Joyce. Você pode procurar falar: eu estou passando uma necessidade. E nós vamos ter o prazer em te colocar na lista daqueles que estão recebendo ajuda e sustento, para que as suas necessidades sejam supridas. Porque era isso que a igreja primitiva fazia. Aqueles que tinham, ofertavam voluntariamente aquilo que Deus colocava no coração deles. E aquilo que era arrecadado não era usado para a ostentação dos apóstolos, para eles viverem no luxo, não. Era usado para abençoar a própria igreja. Entre os necessitados, eles acabavam abençoando, suprindo as necessidades deles. Então, meus irmãos, você percebe o que Paulo fala aqui? Capítulo 8, verso 1. A graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. É interessante que você pode ser pobre, mas às vezes não está passando fome. Você pode ser pobre e de repente falar assim: na minha casa só tem arroz, eu não consigo ter uma mistura. Mas sabe aquela situação que você vê uma pessoa que não tem nem o arroz que você tem para comer? Você fala assim: poxa, eu tenho 2 peças de roupa, eu queria ter mais. Mas aí você olha para o lado e percebe que o seu próprio irmão em Cristo não tem uma blusa no tempo do frio para se aquecer.
Então, qual é o conselho que está embutido em toda a palavra de Deus? E o próprio Jesus ensinou: se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Esse é o princípio da generosidade. Aquele que realmente nasceu de novo, o verdadeiro cristão, genuíno, seguidor de Jesus, ele já entendeu isso, e isso não precisa ser explicado. Ele sabe que o que ele tem não é dele, é emprestado, veio do Senhor. E que se Deus deu mais do que o necessário para a sobrevivência, é porque talvez Ele está te dando a oportunidade para você abençoar e ajudar aquele que não tem o básico para a sobrevivência. Então, olha, mesmo essa igreja da Macedônia, é o que Paulo está falando para a igreja de Corinto, mesmo na mais severa tribulação, eles tinham grande alegria, mesmo vivendo na extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas eu não tenho, a situação está difícil, tem muitas contas, muitas dívidas para pagar. Mas quando aparece alguma coisa do nosso interesse, a gente dá aquele jeitinho para conseguir, né? A gente faz alguns sacrifícios para conseguir algo que a gente tem interesse. Mas muitas vezes, quando é para fazer a obra de Deus, quando é para ajudar os necessitados, quando é para ajudar até na manutenção de um salão que é bênção para que a igreja do Senhor se reúna, congregue para adorar a Deus, muitas vezes nós damos desculpas. Isso não pode ser assim, meu irmão. Nós temos que ter alegria em dar. Como eu disse, os pastores, além de não receber salário, os pastores, pelo contrário, contribuem. Desde que eu pertenço a essa igreja, e desde que eu pertencia a outra, eu aprendi desde pequenininho. R$1 que eu ganho, R$10 que eu ganho, Deus sempre colocou no meu coração o princípio da generosidade. Até falei aqui em alguns cultos passados. Eu lembro que com 16 anos, meu primeiro salário, a minha vontade era comprar um tênis de marca, porque meus pais não tinham condições e eu sempre ficava só olhando, os amigos têm tênis e eu usava sempre os tênis mais baratos. Aí, quando eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro salário, eu tive vontade de comprar um tênis de marca que custaria o meu salário, que era pequeno na época, né? Mas o Senhor colocou no meu coração: olha, você mora com seus pais, você nem tem conta para pagar, ofereça tudo. E eu dei todo o meu salário na igreja, o meu primeiro salário. Na igreja, não porque o pastor pediu, não porque eu me senti obrigado, não porque eu estava com medo do devorador, não, mas porque eu me alegrava no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu sabia que Ele tinha me salvado e era Ele que tinha aberto portas para mim, era Ele que iria continuar me sustentando. E meus irmãos, desde esse tempo para cá, sabe, passou alguns anos, eu casei, tive filhos, fiquei desempregado muitas vezes, mas nunca me faltou nada. O Senhor sempre supriu as minhas necessidades. Aleluia. Minha família também tem muito testemunho. Meus pais hoje têm uma situação boa, tranquila, só que no passado viveram extrema pobreza. Teve dias onde não tinha um arroz. Minha mãe sempre, fala algo que me marcou essa história. Eu e o meu irmão era pequeno e moravam algumas pessoas ainda dentro de casa. Está aqui minha tia Esther, meu pai também aqui para confirmar essa história. Meus pais sempre tiveram, além da generosidade, tiveram também a hospitalidade de acolher pessoas para morar dentro do nosso apartamento. Moravam num apartamentozinho que alguns chamavam de apertamento, né? Morávamos num apartamento de Coab lá em São Paulo e mesmo não tendo condições, sempre tinha alguém lá para receber a hospitalidade, morando, dormindo, comendo, tomando banho. O pouco que tinha era repartido, era compartilhado. E teve vezes, meus irmãos, de meus pais irem lá no mercado a pé comprar, não tinha carro, não tinha nada, a pé comprar um arroz, e aí o arroz caiu no chão, e aí tiveram que pegar aquele arroz do chão, colocar na sacola de novo, porque era a única coisa que tinha para a gente comer. Eu me lembro, eu pequenininho, eu e meu irmão Rafael, pastor Rafael, minha mãe fazia, hoje a gente conhece como cupcake, né? Mas a gente nem sabia, nem pronunciar essa palavra, a gente só falava bolinhos. Nós vendíamos bolinhos simples, não era aquele chique que a gente vê hoje. Bolinhos minha mãe fazia para a gente vender
de porta em porta lá nos prédios da Coab para comprar o leite. Então, nós sabemos, assim como Paulo, né? Sabemos o que é passar necessidade e sabemos também o que é viver em fartura. Uma coisa é fato: nós aprendemos o segredo da generosidade, e o Senhor tem suprido e tem feito além daquilo que nós precisamos. O Senhor tem abençoado, o Senhor já me abriu portas, sabe? E mesmo depois que saí de grandes portas, o Senhor fez água jorrar no meio do deserto. E é isso que aconteceu com a igreja da Macedônia, é isso que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Olha, a igreja da Macedônia, eles eram pobres, não estava sobrando. Eles não eram uma igreja assim rica, próspera, que vivia no luxo. Mas mesmo na tribulação e na extrema pobreza, eles com alegria foram ricos em generosidade. Transbordaram em rica generosidade. Versículo 3. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além daquilo que podiam, por iniciativa própria. Repare nesse detalhe, porque alguns não entendem. Por que essa igreja não fala tanto de dízimo? Não fala do devorador. Olha, se você não der os 10%, o devorador vai te pegar. Sabe, se você não der os 10% aqui, vai ter que dar os 10% na farmácia. Sabe por que a gente não fala tanto? Porque nós entendemos que esse é um princípio da lei do Antigo Testamento. Na Nova Aliança era uma obrigação. Na Antiga Aliança era uma obrigação. Na lei de Moisés era uma obrigação. Querendo ou não, eles tinham que dar. Não era assim, espera você ter iniciativa. Se você quiser, aquilo que Deus colocar no... Não era o que Deus colocar no coração. É 10%, se não der, está roubando a Deus. Era assim que funcionava. Né? Muitos usam Malaquias 3:10 para defender, né, essa obrigatoriedade do dízimo. Só que Malaquias capítulo 1 também fala sobre sacrifício de animais. E hoje nós não sacrificamos mais animais. Então não tem como a gente estipular uma lei baseada na antiga aliança, sabendo que Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E aquele sistema de sacerdócio foi modificado. Hoje nós não precisamos mais de um sacerdote judeu que mora lá em Israel para entrar na presença de Deus em nosso favor. Hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho. O sangue de Jesus, o corpo de Jesus que foi partido na cruz. Então mudou. Você há de concordar comigo que mudou. Na antiga aliança você tinha que passar pelo sacerdote. Agora você tem livre acesso. Você tem acesso ao gerente, meu irmão. Você não precisa mais. Você tem acesso ao dono. O véu foi rasgado. Então, os sacrifícios de animais não precisam mais. E Deus não quer mais que você faça nada por obrigação, por peso, porque a lei diz, não, Ele quer que você faça de coração, com alegria, voluntariamente. Então, é o que Deus colocar no teu coração, não é o que eu colocar no teu coração. Mas olha que interessante, a igreja da Macedônia, eles deram além do que podiam. Eles já não estavam mais, porque quem se preocupa com percentual, muitas vezes é aquele assim, eu dei 10%, já fiz minha parte, acabou. Mas às vezes a pessoa tem condições de dar mais. Está vendo alguém passando fome? Não, eu não quero nem saber, já fiz minha parte. Isso é medíocre. Isso é de uma ignorância. É você limitar o princípio que estava por trás do próprio dízimo. Então você precisa entender que você tem que colocar nos pés do Senhor, você tem que ofertar, contribuir aquilo que Deus colocar no teu coração e ajudar o próximo em tudo aquilo que tiver ao seu alcance. E muitas vezes você tem que entender que o próprio Jesus ofertou a si mesmo, o Pai ofertou o próprio Filho. Muitas vezes você vai ter que entregar. Eu falei aqui ontem, né? Na reunião de oração dos diáconos, dos líderes da igreja, muitas vezes nós temos que entregar o nosso Isaac. Não foi isso que Abraão fez? Abraão demorou muitos anos para conseguir um filho. O único filho que ele tinha, Deus falou, olha, eu quero que você agora sacrifique o seu filho para mim. Quero ver se você me ama. Sabe o que Abraão fez? Ele foi. Na hora que ele estava já prestes a apunhalar o seu filho, matar o seu filho para oferecer em sacrifício ao Senhor, o anjo do Senhor apareceu e falou, chega, basta, não precisa fazer isso. Você já provou que você me ama. Você já provou que você é fiel a mim. Não importa a situação, não importa as circunstâncias. Então, meu irmão, Deus já deu tudo por nós.
E muitas vezes Ele quer provar a nossa fé. Sabe, você não precisa ofertar apenas o dinheiro, você pode ofertar, como eu tenho falado, o seu talento, o seu tempo, a sua vida em favor da obra de Deus, porque uma coisa é certa, os campos estão verdes, a seara é grande, tem muita coisa para fazer, a colheita é grande, meu irmão, tem muitas almas esperando, mas muitas vezes está faltando os trabalhadores, está faltando aqueles que vão arregaçar as mangas, colocar no arado, a mão no arado, sem olhar para trás. Está faltando aqueles que vão sacrificar primeiro a si mesmos. O pastor Rafael gosta daquela frase, né? Tem um pastor numa igreja antiga que nós frequentamos, que fala uma frase interessante. Nunca deu do seu... Como que é? Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Então, antes de você dar alguma quantia na igreja, você tem que dar a si mesmo. Você tem que estar entregue, disposto a entregar a si mesmo. Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Amém, irmãos? Às vezes você fala assim, é muito, se eu der essa quantia é muito. Meu irmão, se você acha muito, dá uma pequena quantia de dinheiro, ainda mais dá a sua própria vida. Se chegar ao ponto de alguém apontar uma arma na sua cabeça e falar, nega Jesus, você vai negar na hora. Você vai negar na hora. Meus irmãos, até onde está a nossa fé? Até que ponto nós somos fiéis ao Senhor? Então, meu irmão, se você tem o dinheiro para o cafezinho, se você tem o dinheiro para o lanchinho, se você tem o dinheiro para a sua carninha, para o seu churrasquinho, você tem dinheiro para passear, você não tem. Muitas vezes, eu estou meio apertado, mas quando dá vontade, você vai, você faz. E por que não para abençoar os necessitados, sabendo que você não está numa igreja onde os pastores estão enriquecendo com as suas ofertas? Os pastores trabalham, não precisam. É para ajudar os necessitados. Muitas famílias já foram abençoadas e nós queremos abençoar porque está aparecendo cada vez mais. Cada hora aparecem mais pessoas que estão necessitadas. E queremos aí temos aí projeto de abençoar o asilo, né, dessa cidade, fazer com que esse asilo seja uma casa mesmo, acolhedora, um lugar que realmente faça os idosos se sentirem bem, porque não é o que nós temos ouvido, infelizmente. Passam às vezes dificuldades, passam apuros, apesar de receberem aí contribuições de empresas, de igrejas, mas infelizmente ainda passam por apuros. Então, meus irmãos, sabe quem é que vai ajudar os necessitados? É eu e você. Mas para isso nós precisamos colocar a mão no nosso bolso e ofertar voluntariamente, generosamente. Não é possível que você fale assim, Deus colocou no meu coração de dar 10 centavos. Não é possível. Como eu falei, aqui nós não estipulamos percentual. Mas se toda vez Deus coloca no teu coração quantias que não vai custar nada para você, então a gente tem que rever que Deus é esse que está falando com você, tocando no seu coração. Sabe o que o rei Davi disse? Eu não quero me apresentar diante de Deus e oferecer a Ele nada que não me custe algo. Eu não quero oferecer para o meu Deus algo que não me custe algo. Tem que custar, tem que doer, eu tenho que sacrificar alguma coisa, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Porque o nosso Deus, Ele merece ou não merece? Agora, tem aqueles que vão falar assim, mas Deus não precisa de dinheiro, Deus é rico, e eu vou concordar com você. Deus não precisa de dinheiro. Essa é uma realidade, é verdade. Mas não foi Jesus que disse que quando nós ajudamos o próximo, estamos ajudando a Ele? Não porque Ele precisa de ajuda, mas porque se Ele não faz isso, nós não vamos ajudar ninguém. Não é? Se eu perguntar aqui, quem ama Jesus? Todo mundo, eu amo a Jesus. Mas Jesus escolheu que a forma que você vai demonstrar o seu amor por Ele é demonstrando o seu amor pelo próximo. Quando você ama o seu próximo na prática, não apenas com palavras, você está demonstrando que você ama a Deus verdadeiramente. Jesus disse, me amardes, guardareis os meus mandamentos. E se tem algo que Jesus falou, ajudem os necessitados. Então, vamos continuar ali, o contexto. E não somente, olha o versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos.
eles ajudaram a igreja pobre de Jerusalém. Você sabe que nesse período a igreja de Jerusalém estava passando perseguição. E por serem perseguidos, eles estavam passando fome. A igreja de Jerusalém estava passando fome. Mas a igreja da Macedônia suplicou, implorou, insistiu o privilégio de participar dessa assistência social aos santos da igreja de Jerusalém. Irmão, não precisava o pastor insistir para a igreja. Era o contrário, era a igreja que insistia para o pastor. Pastor, por favor, para mim é um privilégio contribuir. É um paradoxo isso, né? É uma coisa que parece fora do comum, fora da caixa. Assim como Pedro recebeu os açoites lá, ser chicoteado, e sair de lá alegre, glorificando a Deus por ser digno de sofrer pelo nome de Jesus. Para nós isso é loucura, mas para aquele que nasceu de novo, meu irmão, isso é algo extremamente normal. Então, se eu e você nascemos de novo, nós não podemos estranhar quando somos perseguidos, como somos afligidos. Não podemos estranhar. E não podemos estranhar o fato de que nós temos que dar o máximo do que nós temos, dos nossos recursos, sabendo que nada é nosso, tudo é emprestado. O Senhor nos deu para administrarmos. E o Senhor nos deu principalmente para repartir com aqueles que não têm. Meu irmão, é por isso que eu não confio em sistema nenhum de governo. Eu não confio na política para ajudar os pobres, porque a gente sabe como que está o Congresso, a gente sabe como que é aquele sistema. É corrompido. Não importa, seja de direita ou de esquerda, seja bem intencionado ou mal intencionado, chega lá, não consegue. Trava. E os pobres continuam sendo esquecidos. Então, sabe qual é o método que o Senhor escolheu para atender os pobres? A igreja do Senhor. A igreja viva e triunfante do Senhor. Aleluia. Você sabe que muitos usuários de drogas foram muitas vezes libertos através de igreja. Não foi de político, não foi de governo. Não, igrejas. Igrejas trabalham. Tem pessoas ali que se oferecem como voluntários. Tem pessoas que ofertam para ajudar aqueles que estão nas drogas a sair das drogas. Igrejas investem muitas vezes na área da saúde. Igrejas muitas vezes investem, sabe, nos conflitos familiares que muitas vezes podem trazer como consequência tragédias. Quantas tragédias acontecem através de conflitos familiares? E está aí a igreja do Senhor para trazer paz, para dar uma resposta, para ser solução. Então, meu irmão, não espere que o governo vai ajudar. Deus quer usar eu e você para abençoar aqueles que não têm. Aleluia. Vamos lá. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Entregaram a si mesmo, lembra que nós falamos. Continua. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Continua. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Amém? Quantas pessoas de fé nós temos aqui nessa noite? Quantas pessoas que já estão afiadas na palavra nós temos aqui? Tem recebido a palavra. Você pode falar assim, ainda estou começando agora. Mas, meu irmão, perto de muita gente, você já é um PhD em Bíblia, na palavra de Deus. Mas, da mesma forma como você se destaca na sua fé, no seu conhecimento da palavra de Deus, é o que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, que você também se destaque no privilégio de contribuir. Repita comigo, meu irmão. É um privilégio. Contribuir. É gratificante, meu irmão. É gratificante quando você sabe que alguém está sendo ajudado. E você ajudou, você contribuiu. Sabe, Deus não vai descer do céu e resolver o problema das pessoas. Você sabia que as suas mãos e o seu braço, você que é um discípulo de Jesus, as suas mãos e o seu braço são uma extensão dos braços do Senhor? Sabia disso? É através da sua mão, do seu braço, que o Senhor vai abençoar as pessoas. E as pessoas vão glorificar a Deus. Não lhes estou dando uma ordem. Percebe a diferença da antiga aliança para a nova aliança? Na antiga era uma ordem, era uma obrigação, tem que dar. Se não dá, morre. Se não dá, vai ser amaldiçoado. Se não dá, está roubando a Deus. Aqui não estou dando uma ordem.
só estou querendo verificar a sinceridade do amor de vocês. Vocês amam realmente a Deus? Tem que demonstrar através do amor pelo próximo. Então não é uma ordem, não é uma obrigação. Se fizer por obrigação, Deus nem aceita mais. Se você não tiver alegria de fazer, nem precisa fazer. Porque Deus não quer mais, Ele ama aquele que dá com alegria. Meu irmão, você tem que colocar isso no teu coração. Se Deus deu recursos para você, não é para você acumular riquezas. O acúmulo era algo que acontecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Eles acumulavam riquezas. Na Nova Aliança você vê o próprio Jesus sendo o nosso exemplo. Nasceu numa manjedoura, homem de dores, era um homem pobre. Sabe? Cresceu ali na carpintaria, mas depois viveu só pela fé. Vivia de ajuda. Então, meus irmãos, não é uma ordem, não é uma obrigação, mas nós incentivamos cada um de vocês a ofertar o máximo que vocês puderem, de maneira sacrificial, não para encher o meu bolso, o bolso do pastor Rafael, não para trazer lucro ou luxo para essa igreja, mas para ajudar os pobres necessitados, para que a gente consiga pagar as contas da igreja, porque muitas vezes acaba que a gente tem que pedir para algum irmão que tem um pouco mais de condição, falar, ó, esse mês não deu. E aí o irmão que tem um pouco mais de condição tem que dar mais do que já estava dando, porque outros que talvez poderiam dar acabam não dando, acabam retendo. Então não é um peso, não é uma obrigação, mas coloque no teu coração, aceite o privilégio e oferte com alegria. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Agora, é claro que se ele fala da própria igreja da Macedônia, que vivia na miséria, na tribulação, na extrema pobreza, e eles ajudaram, o texto não está dizendo que todos aqueles que creem em Jesus vão se tornar ricos. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Jesus nunca prometeu que você seria rico depois de iniciar a sua caminhada com Ele, mas Ele disse, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa, o Senhor vai prover. O nome dele, um dos seus nomes é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém? Não é o Deus que quer te encher de coisa até, não. Ele quer que você tenha o suficiente para sustentar a sua família, e que você tenha um pouco mais para ajudar aqueles que não têm. Mas esse negócio de acumular é prática da velha aliança, estamos na nova aliança. Agora, a moda é repartir. Amém? O que nós temos que fazer é repartir. Esse é meu conselho, versículo 10. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Então ele está lembrando eles que eles mesmos fizeram um plano no ano passado de contribuir. Versículo 11. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Não é para entrar em empréstimo, não é para fazer loucura. Não, é com aquilo que vocês têm. Versículo 12. Porque se há prontidão, em outras palavras, se você quiser, se estiver pronto, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja... Mente para você aquilo que diz que o comunismo veio da Bíblia. Isso não é o comunismo, amém? Isso não é o comunismo. O comunismo sequestrou princípios e usou de maneira maligna. A maioria dos líderes comunistas no mundo, eles perseguiram, mataram, prenderam cristãos. Amém? E fazem até hoje em alguns países. E eles usam esse princípio de estabelecer a igualdade, mas na verdade eles colocam todo mundo igualmente na pobreza. E depois só os líderes que acabam enriquecendo. Diferente do que Jesus ensinou, do que o apóstolo Paulo ensinou. Eles mesmos tiravam do deles para ajudar aqueles que não tinham. Quem tem muito reparte com aquele que não tem. Aquele que tem muito vai descer um pouquinho o seu padrão, mas não vai passar necessidade. Aquele que tem pouco vai subir e aí vai haver igualdade. Meu irmão, isso é o amor na igreja do Senhor Jesus. Amém? No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. De novo ele fala, então haverá igualdade. Então hoje, meu irmão, você que tem condições,
E às vezes fala assim, eu acho que eu não vou ajudar não. Tudo um bando de preguiçoso, gente que não quer trabalhar. É claro que nós sabemos que Paulo fala sobre os ociosos, sobre aqueles que são preguiçosos. Esses têm que tomar um chacoalhão e ser incentivado a trabalhar. Tem condição de trabalhar? Então vai trabalhar. Agora, a pessoa está numa situação que não é porque é preguiçosa, realmente não teve a oportunidade, realmente passou por alguma situação terrível. Então nós temos que ajudar, porque lá na frente pode ser que ele esteja bem e você vai precisar da ajuda dele. Olha como Deus faz tudo maravilhoso. Meu irmão, muitas vezes fala assim, por que eu estou passando por isso? Sabe por quê? Deus permite isso para que a igreja de Deus demonstre o amor cristão. O amor dele, se todo mundo fosse rico, não ia precisar de um amor, de generosidade. Então Deus permite os pobres dentro da igreja, para que os ricos abençoem aqueles que não têm. E aí você fala para mim, mas eu não sou rico. Meu irmão, você faz mais de 3 refeições por dia? Você tem mais de uma peça de roupa para vestir? Então você é rico. Você é rico, meu irmão, e não sabe. Eu e você somos ricos e muitas vezes não sabemos. Meu irmão, o Senhor, Ele nunca prometeu te dar mais do que o necessário. É só você olhar lá em Mateus capítulo 6. É só você olhar em Mateus capítulo 6. Não se preocupem com roupa para vestir, nem com alimento para comer. O Senhor é aquele que veste os lírios do campo e o Senhor é aquele que alimenta as aves do céu. Vocês têm mais valor do que os lírios, do que as aves do céu. Quando você coloca ele em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando de roupa e comida. Vamos continuar. Quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Até aqui. Por aqui já deu para entender o contexto de 2 Coríntios capítulo 9. Volta agora para o capítulo 9. Mas agora a partir do versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. Aí Paulo vai falar, ele está falando para a mesma igreja. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Para um pouquinho. Alguns, ao ler essa parte, podem pensar assim, olha, tá vendo? Quem semeia com fartura vai colher com fartura, ou seja, vai acumular, vai ficar rico. Então ainda está em vigor o acúmulo de bens, o acúmulo de riquezas na nova aliança. Calma, é só você ler o que vem depois. Versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Continua. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Continua. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Paulo está recitando um texto da antiga aliança, olha que interessante, mas usando o princípio. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que comem, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Agora olha o versículo 11, vai explicar a questão do acúmulo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Sabe por que Deus enriquece alguns cristãos? Não para ele se sentir o poderoso, olha como sou abençoado, olha como a minha fé é maior do que a sua, não. Deus simplesmente enriquece alguns que ele escolhe na sua soberania, para que eles sejam ricos em generosidade. Quem tem mais vai ajudar mais. É isso que ele está ensinando. Amém, irmãos? Então, esse é o texto que nós lemos, o texto base, que você dê conforme o Senhor colocar no teu coração. Como eu disse, não é possível que Deus vai colocar no teu coração sempre o resto, sempre a sobra. Porque aí nós vamos estar cometendo o mesmo erro dos judeus que sacrificavam animais. No tempo da lei, onde o sacrifício de animais era uma realidade, tinha alguns que tinham 10 animais. Aí ele pegava o animal doente,
o animal que não ia servir para nada e queria oferecer para o Senhor. Sabe o que Deus falava? Inclusive em Malaquias tem um texto que é pesado, hein? Um texto duro que Deus vai falar com os próprios sacerdotes, que eram os pastores da época. Eu vou esfregar os excrementos desses animais na cara de vocês. Ofereçam isso para o governador para ver se ele vai aceitar. Vocês vão dar o resto, animais aleijados, animais, sabe, doentes? Não. Então, meu irmão, lembra de Abel? Abel, ele criava animais, mas a Bíblia fala que ele deu, entre os seus rebanhos, ele deu o melhor ao Senhor. E Caim deu qualquer oferta. Deus se agradou mais da oferta de Abel. Então, eu quero agradar o Senhor, meu irmão. É por isso que eu oferto desde a minha juventude. E eu quero te encorajar, te incentivar a fazer da mesma forma. Sabe por quê? Porque aí eu e você vamos contribuir para que o evangelho avance, que a pregação avance. Cada vida que é abençoada lá fora, cada ímpio que recebe uma cesta básica, ou cada cristão que às vezes está necessitado dentro da igreja recebe ajuda, as pessoas que olham lá fora falam, poxa, ali está um amor verdadeiro. Eu quero também fazer parte dessa família. Eu quero servir também a esse Deus. Meu irmão, através da minha e da sua contribuição, nós estamos propagando o evangelho do reino de Deus. Vamos contribuir com generosidade. Vamos contribuir de maneira voluntária. Você não precisa, meu irmão, não precisa. Como eu falei, nós não temos o costume de pregar sobre ofertas em todos os cultos. A irmã Joyce normalmente está ministrando e fala, agora chegou o momento das ofertas. Só. E aqueles que quiserem, oferta quanto querem. Não é isso? E é isso, meu irmão. Eu já pertenci a lugares onde o pastor ficava 40, 50 minutos só fazendo um apelo emocional, falando assim, se você não der aqui, vai ter que dar na farmácia, vai ter que gastar no hospital, o devorador vai te pegar, olha, toma cuidado. Sabe, colocando medo, ou então incentivando as pessoas a doar por ganância, sabe? Quem já viu aqueles testemunhos assim que mostra na televisão, que fala assim, olha, o homem morava debaixo da ponte, e depois que fez a nossa campanha, deu dinheiro aqui na nossa igreja, aí ele se tornou um empresário de sucesso, e aí você vê aqueles testemunhos, né? Parece uma maravilha, parece o evangelho, mas não é o evangelho. O verdadeiro evangelho de Jesus é você recebeu de graça, você dá de graça. Você tem que se contentar com o que você tem. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam. Ajuntem tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem pode estragar, e nenhum ladrão pode roubar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele vai dizer, meus irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele vai falar para Timóteo, o jovem pastor Timóteo. No final do conselho dele, ele fala, fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. A piedade com contentamento, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Procura lá na sua casa, 1 Timóteo capítulo 6. Tendo o que comer e tendo o que vestir, esteja satisfeito. Se Deus te deu mais do que a comida e a roupa necessária para viver, talvez é porque Deus quer te usar para abençoar aquele que não tem comida e não tem roupa para vestir. Amém, irmãos? Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com alegria. Não, você não é obrigado a trazer. Eu não estipulo, o pastor Rafael não estipula percentual nenhum para você trazer. Nós não fiscalizamos e não queremos nunca fiscalizar quanto você deu, quando você deu. Mas é importante que você saiba, você é um seguidor de Jesus? Você ama realmente a Jesus? Em primeiro lugar, você tem que oferecer a si mesmo. E depois oferecer tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Amém? As contas, meu irmão, eu queria que o dono do imóvel, falasse assim, não precisa mais pagar. Eu queria que a Energisa falasse assim, olha, não precisa mais pagar a luz. Está de graça, agora é de graça. Aí, meus irmãos, não precisava. A gente ia pedir um pouquinho menos só para ajudar os necessitados, que é o foco principal. Mas não é isso que acontece. Deus não vai fazer chover pão, chover carne aqui em nossos dias, porque hoje Ele tem a igreja. Hoje Ele tem a igreja, Ele tem abençoado a igreja, para a igreja colocar o pão na mesa daquele que não tem. Colocar o produto de higiene, muitas vezes, naquele que não tem um básico para fazer a sua higiene pessoal. É eu e você, meu irmão. Então o que nós temos que fazer? Prestar atenção. Hoje é dia de culto, eu tenho que preparar alguma coisa, porque eu vou comparecer diante do Rei dos Reis, aquele que me salvou.
Eu não posso comparecer diante deles de mãos vazias ou oferecer algo que não me custe. Tem que custar, tem que doer, tem que sacrificar, meu irmão. Não para pagar a sua salvação, foi de graça, mas para demonstrar o seu amor por Jesus. Foi isso que Paulo falou à igreja de Corinto. Foi isso que Paulo falou. Então, meus irmãos, igreja verdadeira é a igreja generosa. É a igreja que contribui com alegria, de maneira voluntária. Para finalizar, eu queria dizer para vocês, há muitos que se escandalizam com os métodos de pagamento, né? Eu já vi muitos, trabalhei em muitas empresas em São Paulo e, sabe, conversa aqui, conversa ali. Alguns falam assim, é um absurdo igrejas que usam maquininha de débito, virou um comércio mesmo, virou uma coisa terrível. De fato, a gente não tem maquininha de crédito e débito aqui, né? O nosso método é o dinheiro através da caixa de oferta, mas eu particularmente, as minhas ofertas, eu dou em Pix. Porque na época bíblica, era prata e ouro, não era o real. Não era o dólar, era prata e ouro. Alguns davam até animais, davam alimentos. Era a moeda da época, não é isso? Hoje tudo que você vai fazer, né, ou você usa o cartão, ou você usa o Pix. Então, meu irmão, a gente tem aqui a forma de você transferir. Você fala assim, eu quero que minha oferta seja entre eu e Deus, porque esse é o ideal mesmo. Não quero que ninguém, sabe, fique sabendo. E o tesoureiro não passa para a gente, fulano deu tanto, não. A oferta é secreta, amém? Ninguém quer saber quanto que você deu. Mas, fala assim, eu não pude trazer, não deu para sacar. Hoje em dia quase ninguém anda mais com dinheiro vivo. Cheque, eu nunca confiei em cheque, né? Porque uma vez recebia R$300 só de salário, no passado. E aí o meu chefe foi lá e me pagou em 3 cheques. 2 era o cheque borrachudo sem fundo. Então, nunca confiei em cheque, nunca gostei de trabalhar com cheque. A gente sabe que aqui na cidade as pessoas trabalham com isso. Mas hoje nós temos o Pix, você pode fazer uma transferência, pode fazer o que você quiser. É dinheiro. Felizmente ou infelizmente, o dinheiro está ficando cada vez mais virtual. Há muitos que se preocupam achando que vai vir a marca da besta, o chip, enfim. Tem várias preocupações. Mas hoje você não faz as suas compras, você não paga muitas pessoas através de transferência, através de Pix. Então, meus irmãos, lembre-se, você não está numa empresa que visa lucro. Você está numa igreja que não tem pastor assalariado, que ajuda os necessitados e que paga a sua manutenção do salão em que congrega. Então, sabendo disso, conhecendo o Deus que você serve, que te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, dê o seu melhor, de maneira voluntária, generosa e com alegria no teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por o Senhor ofertar seu único filho, a coisa mais valiosa. Não há ouro, não há dinheiro que pague o Filho justo, perfeito, morrendo para nos redimir dos nossos pecados, morrendo para nos livrar da condenação eterna, morrendo no nosso lugar. Era para nós estarmos lá naquela cruz, mas Ele morreu no nosso lugar para nos dar a vida eterna. Isso vale muito mais do que ganhar na Mega Sena. Oh Senhor, não há comparação, Senhor, não há comparação. Nada neste mundo se compara às riquezas eternas que o Senhor tem preparado para nós por meio de Jesus Cristo. O Senhor já nos deu tudo. É o Senhor quem nos deu saúde, é o Senhor quem nos deu força para trabalhar, é o Senhor quem tem dado inteligência, sabedoria, é o Senhor quem tem colocado alimento em nossa mesa, em nossa geladeira, é o Senhor quem tem nos vestido, é o Senhor que tem nos livrado, Senhor, até aqui. Tudo que nós dermos, por mais sacrificial que seja, Senhor, ainda é pouco, Senhor, comparado a tudo aquilo que o Senhor nos fez. E nós sabemos que nós não podemos comprar a nossa salvação. A salvação é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender, Senhor, que aquele que ama o Senhor,
é generoso, abençoa o seu próximo. Aquele que ama o Senhor oferta de maneira generosa, voluntária e com alegria. Não faz isso por peso ou por obrigação, mas faz de livre e espontânea vontade, porque ama o Deus que serve. Oh Senhor, desperta em nós, Senhor, desperta em nós, Senhor, a generosidade. Nos ajuda a entender, a seguir o exemplo da igreja da Macedônia, que mesmo passando por tribulação e extrema pobreza, eles contribuíram com os santos de Jerusalém, Senhor, porque sabiam que eles tinham menos do que eles, Senhor. Oh Senhor, nos dá, Senhor, o contentamento, nos ajuda a ser grato por aquilo que temos, nos livra do consumismo, nos livra, Senhor, das tentações, das propagandas, nos livra, Senhor, da tentação, Senhor, do acúmulo, Senhor, de bens e riquezas, e nos ajuda a entender que nós estamos só de passagem aqui nessa terra, que aqui não é o nosso lar está no céu, o nosso tesouro está guardado no céu, lá está o nosso tesouro, lá onde não há choro. Oh Senhor, ó Pai, o lugar onde as nossas lágrimas serão enxugadas. Então não queremos acumular tesouros na terra, e sim acumular tesouro no céu, através da generosidade, das boas obras que são praticadas por aqueles que já foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Que cada um aprenda o segredo da generosidade, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que você de fato leve a sério essa questão. Você fala assim, eu preciso ajudar um parente meu, ajude o seu parente, você está ofertando. Você não precisa necessariamente dar aqui. Você não precisa, mas você tem que entender isso. O cristão verdadeiro, ele é generoso. Pai querido, leva o teu povo debaixo da tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus. Continua abençoando, abrindo portas. Que os processos que estão arquivados sejam liberados em nome de Jesus. Que as portas se abram com os melhores salários, os melhores benefícios, Senhor. Assim como o Senhor me abençoou e abençoou muitos aqui nesta igreja, Senhor. Através da generosidade, através da fé genuína. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui. Leva cada um para os seus lares debaixo da tua proteção. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe, eu amo você em Cristo Jesus.